não é preguiça. Então, você já deve ter ouvido alguma vez na sua vida aquela história, né, aquela fala de que a criança tem preguiça de estudar. Mas o desinteresse, a falta de concentração, aquela desatenção frequente que a criança tem, uma lentidão em estudar, o baixo rendimento escolar, né? Muitas vezes essas coisas são justificadas como a tal da preguiça, aquela preguiça que a criança tem, quando na verdade, a maioria dos casos não é preguiça. Na verdade, a criança pode estar passando por uma dificuldade de aprendizagem e você, enquanto pai, mãe, professor, profissional, não soube identificar. E a criança, ela não sabe pedir ajuda, né? Isso pode ser visto frequentemente nas crianças. Em alguns casos, a própria escola já procurou os pais e já avisou a eles que eles buscassem um profissional porque o seu filho está passando por dificuldades. Mas muitos pais acabam ignorando e acham realmente que é a tal da preguiça. Principalmente agora nesse período de pandemia, onde as crianças precisaram sim ficar em suas casas, estudando remotamente, né? Algumas escolas tiveram a oportunidade de voltar por um período, depois pararam novamente. Porém, grande parte das escolas do nosso país ficaram com aulas remotas e isso acabou que os pais acham que realmente a criança está com preguiça de estudar, quando na verdade isso já é um problema que já estava acontecendo antes mesmo da pandemia e que talvez a própria escola pediu essa ajuda aos pais e os pais não conseguiram buscar uma ajuda profissional para essa criança. Então, os pais precisam sim estar vigilantes, eles precisam estar observando os primeiros sinais de dificuldades apresentados por essa criança e sim, dar ouvidos ao que a escola está dizendo. Se a escola te orientou a buscar um profissional, se a escola disse que o teu filho tem uma dificuldade, então não espere, né? Não fique naquela história de que no próximo ano tudo vai melhorar, que às vezes a culpa é da escola, se mudar de escola vai melhorar a situação. Ah, é porque esse ano tá com o professor X, o ano que vem, quando ele pegar outro professor, ele vai melhorar. Quando, na verdade, a criança não vai conseguir evoluir enquanto não tiver essa ajuda profissional. Então, não espere, né, a volta às aulas presenciais para ver se a criança vai melhorar, se essas dificuldades dela serão superadas, porque quando é uma dificuldade ali já instalada há um certo período, a pandemia ela só veio intensificar. Porém, a ajuda profissional é necessária. Em maioria dos casos, requer aí uma avaliação psicopedagógica e uma investigação com equipe multidisciplinar para se obter um diagnóstico. Por que nós dizemos isso? Porque muitas vezes não é somente uma dificuldade de aprendizagem. Né? Nesse momento de avaliação, de investigação, que pode ser descoberta também outras dificuldades maiores, como o transtorno de aprendizagem. Então, por isso que é importante estar alerta, ter essa comunicação com a escola, ouvir o que a escola te diz e ao primeiro sinal de dificuldade que o seu filho tiver, busque ajuda profissional. Fique sempre alerta e nos acompanhe aqui nas redes sociais. Qualquer coisa pode nos procurar, me procurar no meu privado, no direct, que eu tenho o maior prazer de responder vocês, tá certo? E não percam tempo na aprendizagem do filho de vocês.